Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, muito bom estar aqui com os irmãos e desfrutar mais um pouco, né? Senhor Jesus, nós temos por tema hoje, né, a palavra hoje, como proceder nas reuniões. Amém? É um tema vou tentar ser o mais prático possível, né, e queria começar desfrutando com os irmãos 1 Timóteo 3, 14 e 15. Fala assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Senhor Jesus. Então, Paulo aqui ele deixa para Timóteo uma orientação. Eu posso me atrasar um pouco, então estou deixando umas orientações para vocês. E como nós fazemos parte, né, essa orientação também cabe a cada um de nós, né, como membros desse mesmo corpo. Senhor Jesus. E eu queria começar tocando um ponto assim: por que nós nos reunimos? Por que nós congregamos juntos? Né? Por que nós reunimos todo sábado e todo domingo, durante a semana? Por que nós nos reunimos juntos? Porque nós temos algo que nos identifica. Ou seja, eu tenho algo, que os irmãos têm algo, nós temos algo em comum juntos, e por isso nós nos reunimos. E esse algo que nós temos em comum é o quê? É a vida de Deus. A vida de Deus é o que une os irmãos e o que me une. E por isso nós nos reunimos. Assim como nós somos também filhos de Deus, nós somos todos da mesma família. E uma família, ela precisa estar reunida. Uma família, ela precisa estar junta. Ela precisa estar unida, junta e desfrutando uns da presença dos outros. Senhor Jesus. E além de nós termos a mesma vida, nós também temos o quê? O mesmo objetivo. Nós queremos chegar a algum lugar. Nós estamos aqui sendo trabalhados, sendo edificados, para um dia nós podermos de fato expressar o Senhor completamente. O Senhor trabalha em nós hoje, para que no futuro eu possa plenamente, pelo meu ser, pelo meu viver, pelo meu falar, expressar o Senhor, sem mais nenhum empecilho, sem mais o meu velho homem, a minha natureza caída. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E também nós nos reunimos para suprir as necessidades de Deus. Você não reúne simplesmente porque é conveniente para você. Mas o Senhor, ele precisa desse ajuntamento. Porque o Senhor, ele tem planos, ele tem objetivos, e ele precisa de cada um de nós para cumprir esses planos. Nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor designou para nós. Aquilo que o Senhor designou para a sua igreja, nós somos o corpo que o Senhor vai utilizar para fazer todas essas coisas. Senhor Jesus. E o Senhor, ele sempre desejou ter essa expressão. Expressar o que ele é. Então, o motivo das nossas reuniões, de nós estarmos juntos, desfrutando, sendo edificados, sendo trabalhados, é expressar em plenitude aquilo que o Senhor é. E o Senhor vai trabalhar em nós a tal ponto de as pessoas olharem para nós e verem unicamente o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E eu queria ler com os irmãos aqui Salmos 5, 7. Fala assim: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Aqui tem um primeiro princípio que eu queria deixar para os irmãos, de uma postura que nós devemos ter nas reuniões. E essa primeira postura é o quê? É ter temor. Quando nós chegamos à reunião, nós estamos aqui num ambiente na presença de alguém que é muito digno, de alguém que está muito aquém da nossa imaginação. O que mais nós temos na terra, nós temos mais próximo disso é um rei. Quando você se coloca na presença de um rei, você não vai de qualquer forma, você vai com respeito, você vai com temor, você toma cuidado nas suas palavras, você toma cuidado no seu vestir. E da mesma forma, quando nós chegamos à reunião, nós temos que ter esse temor de como nós vamos nos apresentar para o Senhor. Então, quando você estiver vindo para a reunião, considere que não é uma reunião qualquer. Você não está vindo simplesmente para a presença de pessoas comuns. Você está vindo para a presença do Senhor. Senhor Jesus. Então, nós precisamos ter esse temor na casa de Deus.
né? Eu preciso, quando chegar na reunião, ter essa reverência, esse respeito na presença do Senhor. Porque eu não estou chegando aqui na casa de qualquer um, né? Apesar disso ser a minha casa, um lugar onde eu faço parte, eu me sinto à vontade, né? Eu tenho coisas em comuns com os irmãos aqui, mas isso aqui ainda é a casa de Deus, né? E eu preciso respeitar as determinações, né, e as orientações que o Senhor deixou para a sua casa, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, a nossa postura nas reuniões, ela deve começar por uma postura de respeito e reverência pelo Senhor. Senhor Jesus, aqui em Eclesiastes 5:1, eu vou ler só a parte A. Fala assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Mostrando o quê? Que nós não podemos adentrar a casa do Senhor de qualquer maneira. É apenas um versículo aqui para reforçar, né, o que eu tinha compartilhado, de que a casa de Deus é um lugar santo, né, e nós, como filhos de Deus, devemos chegar à casa de Deus com uma postura santa, com uma postura adequada. Senhor Jesus. Agora o segundo ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, está em Hebreus 3:5. Fala assim, Hebreus 3:5. Fala assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Aqui, né, ele colocou Moisés como um exemplo, alguém que foi fiel. Essa fidelidade mostrava Moisés como alguém que foi fiel nas obrigações. Aquilo que o Senhor determinou para Moisés, ele foi fiel. E ele cumpriu e entregou aquilo que o Senhor designou para ele. Senhor Jesus. Então, quando o Senhor nos chamou, o Senhor, como nós desfrutamos aqui da mesa, pagou o preço por nós, morreu, ressuscitou para nos dar vida, nos resgatou, né? Ele entregou para cada um de nós uma missão. Ele deu uma orientação para cada um de nós. E nós temos que ser fiel, né, e cumprir essas obrigações, essas determinações que o Senhor nos deu. Senhor Jesus. Moisés foi um servo que ele zelava pela casa de Deus. Ele entrava ali no Santo dos Santos para conversar face a face com o Senhor, ou muitas vezes subia ao monte e conversava com o Senhor, falava com o Senhor. Então ele era alguém que tinha um carinho, tinha um respeito, né? Ele tinha um amor, né, pela casa de Deus. E isso deve também ser uma coisa que nós temos de praticar nas nossas reuniões. Alguém que zela pela casa de Deus. E zelar pela casa não é um aspecto em si. Eu não vou zelar simplesmente pela estrutura do local. O local tem que estar limpo. Não é isso. Quando você fala zelar pela casa de Deus, isso engloba todos os aspectos. Eu preciso ver se o local está bom, se os irmãos estão bem, se os serviços estão adequados, se os irmãos estão desfrutando, se os irmãos estão conseguindo achegar ao Senhor. Isso engloba todos os aspectos da casa de Deus. Senhor Jesus. Então, assim como Moisés, eu preciso chegar nas reuniões e me preocupar em cuidar da casa de Deus. Senhor Jesus. E muitas vezes, eu falo assim, isso, experiência minha, né? Desfrutando, vivendo a vida da igreja. Muitas vezes eu vinha para as reuniões, aí servia, e serviço, só que quando eu chegava em casa, eu não desfrutei muitas vezes. Eu vim, eu servi, fiz o serviço com, né, digno, servindo direitinho tudo, mas mais importante do que eu vim servir, zelar, é desfrutar da presença de Deus. Porque mais do que tudo nesse local, o Senhor ele quer que cada um de nós estejamos na sua presença. Então, se você vem para a reunião, mas você não desfruta da presença do Senhor, aí você não está zelando pela casa de Deus. Então, irmãos, quando nós chegamos às reuniões, a primeira coisa que nós devemos buscar é a presença de Deus. Senhor Jesus. Por isso que é tão importante, né, nós desfrutamos, nós cantamos, nós oramos, os irmãos compartilham, nós temos eventos, nós temos hinos, tudo isso para trazer a presença do Senhor para os irmãos, né, para tornar isso mais fácil, de mais fácil acesso para todos os irmãos. Senhor Jesus. E eu não sou simplesmente um visitante na casa de Deus. Você não pode chegar nas reuniões como se você fosse um visitante. Eu vim aqui para ser servido, eu venho, né, amém, foi muito bom e vou embora. Não, nós temos uma responsabilidade. Né, vir para as reuniões é uma responsabilidade nossa
como filhos de Deus e como membros dessa casa. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora aqui em Salmo 122. Salmo 122, versículo 1. Fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Senhor Jesus. E aqui eu acho que eu não preciso, o versículo deixou bem explícito o que o Senhor deseja de nós quando nós vamos à casa dele. Ele quer que nós estejamos o quê? Alegres. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que vir com alegria. O Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe das nossas dificuldades, mas quando eu venho para a reunião, eu estou vindo para desfrutar da presença do Senhor. Senhor Jesus. E é muito bom quando você vai para a casa de alguém e você desfruta da presença daquela pessoa. Eu muitas vezes já fui na casa de irmãos, assim, reunião de FCM ou visita, eu cheguei e simplesmente nós desfrutamos da presença um do outro. Nós compartilhamos, nós oramos, nós conversamos, nós brincamos, lanchamos, fizemos tudo, nós desfrutamos da presença um do outro. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós cheguemos às reuniões, cheguemos à sua casa com alegria. Senhor Jesus. E aqui nós vemos que do Salmo 120 até o Salmo 134, eles são tidos como os cânticos de romagem, né? Ou cânticos, eu estava desfrutando, cânticos de degraus. Por que eles são isso? Porque o povo ia até Jerusalém e eles iam cantando esses cânticos. Ou seja, eles iam se alegrando a cada degrau, a cada passo, cada vez que eles estavam mais perto da casa de Deus, eles iam se alegrando. Isso é uma coisa muito prática para a nossa vida. A nossa vida é como esses degraus, irmãos. E a cada degrau, nós temos um hino, nós temos um cântico, nós temos uma situação. Então, hoje eu posso estar no primeiro degrau, né? E eu vou desfrutar daquele primeiro degrau. Eu chego, segundo degrau, eu tenho um hino, eu tenho um desfrute, eu tenho uma alegria para aquele segundo degrau. E assim é a nossa caminhada cristã. Para cada degrau que nós vamos desfrutando, nós vamos galgando na presença do Senhor, o Senhor nos traz uma alegria, o Senhor nos traz um salmo, o Senhor nos traz um cântico, algo para nos dar refrigério, para nos trazer essa felicidade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, uma dica que eu deixo para os irmãos, quando os irmãos querem para a reunião, venham cantando, venham desfrutando de um hino, e é até bom quando vocês chegarem aqui, vocês vão ter hino para pedir. Então, já venha desfrutando de um hino, Senhor Jesus. E uma observação nesse ponto aqui também, as nossas reuniões, elas são muito importantes. E muitos de nós, às vezes, sobrecarregados da semana, sobrecarregados das nossas dificuldades, das nossas limitações, nós chegamos aqui muito cansados. Mas ainda que nós tenhamos essas dificuldades, as nossas reuniões elas devem ser repletas de alegria, porque nós temos que compartilhar e lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que o Senhor tem trabalhado em nós, daquilo que o Senhor há de fazer por nós. Então, quando eu chego às reuniões, eu não tenho motivo para ficar triste. Senhor Jesus, porque aqui tudo é maravilhoso. Aqui a presença do Senhor é maravilhosa. A presença dos irmãos é maravilhosa. Senhor Jesus. Então, irmãos, ainda que eu tenha essas dificuldades, as reuniões é um lugar para eu trazer bênçãos. É para eu compartilhar bênçãos. É para mim chegar aqui e falar, irmãos, esse hino aqui é maravilhoso, eu desfrutei da presença do Senhor. Irmãos, eu tive uma experiência assim, nós invocamos ali na rua, orei por uma pessoa. Isso que nós devemos trazer para as reuniões. Ainda que o povo tivesse as suas dificuldades, eles não iam a Jerusalém com frequência. Mas quando eles iam, eles tinham poucas oportunidades e eles iam com alegria. Não é porque você tem reunião todo sábado e domingo que você não deve vir com alegria. Eu posso muitas vezes acontecer o que de cair numa rotina. Mas eu devo me lembrar que toda vez eu estou indo na presença do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui no Salmo 100... Salmo 100, versículo 1 e 2. Fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Senhor Jesus. E aqui vai mais um princípio. As nossas reuniões, na vida da igreja, nós sempre temos o hábito de servir. Eu, pelo menos, 30 anos de vida da igreja, sempre foi servindo. Desde muito jovem, até hoje é serviço. Você não consegue ficar desempregado um minuto na vida da igreja.
né? Os irmãos sempre te dão serviço, te dão trabalho. Isso é muito bom. E aqui no versículo 2 fala, servir ao Senhor com alegria. Irmãos, o serviço não pode ser um peso para nós. E eu falo porque muitas vezes eu já me senti assim. Claro, eu sou humano, eu sou falho, eu sou caído. Muitas vezes eu falei, nossa, eu não estou com ânimo nenhum de servir. Estou exausto, estou cansado, minha semana não foi boa, eu não dormi bem à noite. Mas, irmãos, eu tenho que chegar na reunião e servir ao Senhor com alegria. Amém. Senhor Jesus, eu sei que eu sou falho, os irmãos muitas vezes podem também ser falhos, podem errar, podem cair, mas, irmãos, isso é um princípio que nós temos que nos lembrar, de servir o Senhor com alegria. Ó, Senhor Jesus. Continuando aqui, um outro princípio prático para as nossas reuniões. As nossas reuniões é um lugar de aconchego. Eu, particularmente, me sinto muito bem nas reuniões. É um lugar que eu chego, eu me sinto à vontade. Eu me sinto em casa, né? Independente de onde eu vá, eu reuni no Bandeirante, agora estou reunindo no Guará, né? Mas já reuni em muitas outras localidades. E aonde eu vou, eu me sinto em casa, né? Porque eu tenho muito em comum com os irmãos. Mas o que faz a diferença é eu chegar num ambiente e ser o quê? Ser acolhido. Né? E é esse um princípio que também nós devemos trazer prático para as nossas reuniões, de acolher os irmãos. Não só os irmãos que nós já conhecemos, que nós temos afinidade, mas qualquer pessoa, irmãos, que entrar por aquela porta, nós temos que acolher. Né? Muitas vezes nós somos duros, né? Nós não queremos acolher, nosso coração ainda precisa ser muito quebrantado, mas o Senhor, Ele quer acolher as pessoas. O Senhor, quando Ele veio à terra, Ele acolheu todo tipo de pessoas. Muitas pessoas que muitas vezes nós não julgávamos dignas, não julgávamos merecedoras, ou muitas vezes nós simplesmente julgávamos ela pela aparência. Fala, não, isso aí não vai querer o Senhor, não vai desfrutar do Senhor. Né? Senhor Jesus. Mas a minha função e o que o Senhor quer de mim é que eu acolha essas pessoas. A minha função como filho de Deus não é julgar de forma alguma nenhum dos irmãos ou nenhuma das pessoas que entram por aquela porta. Mas é simplesmente acolher as pessoas. É trazer um alento, é trazer um bálsamo para essas pessoas. Senhor Jesus. Então nós devemos manter essa postura do Senhor em nossas reuniões. De o quê? De acolher os irmãos. De os irmãos chegarem, eles se sentirem amados. Eles se sentirem cuidados. Muitas vezes, eu lembro uma vez eu fui fazer uma prova de concurso lá em Curitiba. E eu liguei para um irmão para pedir uma orientação de onde eu podia ficar. Na verdade, eu liguei para pedir orientação, pedi o número de um outro irmão, que eu já conhecia. Aí ele falou, não tem o número do irmão não, mas você pode ficar aqui em casa. O irmão foi, me buscou no aeroporto, me levou para jantar, me levou para a casa dele, dormi na casa dele, no outro dia ele me levou para fazer a prova, depois me buscou na prova, me levou para almoçar de novo e depois me deixou de volta no aeroporto. Um irmão que eu nunca vi na vida, eu nunca conheci, mas o irmão fez o que por mim? Ele me acolheu, ele me amou. E não tem nada melhor do que você chegar em um lugar e você se sentir acolhido. Você se sente muito amado. E aquilo, muitas vezes você não tem nem palavras para agradecer a atitude do irmão, pela atitude que o irmão teve comigo. Senhor Jesus. Então, da mesma forma, as nossas reuniões, elas devem amparar, elas devem acolher as pessoas. E não só aqueles que estão lá fora, mas principalmente os irmãos que estão aqui. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos aqui todo dia e a gente às vezes, não, o irmão está bem. O irmão está aqui, ele está reunindo, está tranquilo. Não, nós precisamos acolher os irmãos que estão aqui. É claro, aqueles que estão enfermos, aqueles que não vieram hoje, mas os irmãos que reúnem conosco, eles também são importantes. Não é só acolher as pessoas lá fora, mas acolher também os irmãos aqui dentro. Senhor Jesus, aqui no Salmo 48, 9. Fala assim, pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. A casa do Senhor é uma casa de misericórdia. É uma casa onde onde as pessoas chegam e elas são acolhidas, né? Elas são cuidadas, elas são amparadas. E é isso que nós devemos ter como postura nas reuniões. Senhor Jesus. E para finalizar, não vou me estender muito, último ponto aqui, em relação ao nosso procedimento nas reuniões, é uma notícia boa e uma notícia ruim para os irmãos. A notícia boa é que nas reuniões nós temos que tratar os irmãos como a nossa família. E a notícia ruim é que nós temos que tratar os irmãos como a nossa família. Por quê?
Os irmãos, mais do que ninguém, sabem que família, ao mesmo tempo que é muito bom, às vezes dá muito trabalho. E a igreja é da mesma forma. Então, quando nós olharmos para os irmãos, você tem que olhar como a sua família. Eu amo, dá trabalho, às vezes cansa, às vezes você quer distância, mas eles são a sua família. E você tem que amar eles. Você tem que trabalhar nos irmãos e eles têm que trabalhar em você. Senhor Jesus. E as famílias, elas nunca, né? Não existe uma família perfeita. Toda família vai ter problemas. Às vezes, um mal entendido, às vezes uma palavra que foi mal falada, né? Coisas simples, mas acontecem, né? E às vezes isso acontece na igreja. Às vezes eu falo algo para o irmão, a forma que eu falei pode machucar o irmão, né? Ou às vezes eu falei, houve um mal entendido, o irmão não entendeu, aconteceu alguma coisa. A gente tem que agir. Da mesma forma que a gente chega em casa, muitas vezes tem que ir lá e pedir perdão, na igreja é a mesma coisa. Irmãos, errei, pede perdão, vamos tocar o barco, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é um livro de conselhos para a família de Deus, né? A Bíblia, ela traz conselhos. Ela fala ali, marido e mulher, fala de pais e filhos, fala de irmãos, né? Fala de relacionamento familiar, porque nós somos a família de Deus. Então, esse livro, a Bíblia, ela vem para tratar conflitos, temperamentos, ela vem para tratar as coisas que o Senhor sabe que nós somos falhos, né? Senhor Jesus. E enquanto eu estava desfrutando, eu li essa frase num texto e falava assim: a família de Deus, ela não é perfeita, né? E se você está procurando a família perfeita ou a igreja perfeita e você encontrou ela, não participe, ela vai deixar de ser perfeita. Senhor Jesus. Então, não adianta você procurar a igreja perfeita ou família perfeita. Se nós formos para lá, vai deixar de ser perfeito. Então, Senhor Jesus, o que nós temos é o quê? Que trabalhar e amar os irmãos. Porque é a família que o Senhor nos deu. Assim como eu nasci com 2 irmãs, na minha família de sangue, uma mais velha e uma mais nova, às vezes eu não me dou bem com elas, mas eu amo elas, né? É aquilo, eu vi uma frase também falando assim, meus irmãos, às vezes eu não vou buscar um copo d'água para eles, mas se ele me pedisse um rim, eu dava para ele. E muitas vezes esse é o nosso relacionamento, né? Eu lembro lá em casa, minha mãe falava, pega água para mim, eu falei, não, desce lá e pega, se tem perna, vai lá, desce e pega. Esse era muitas vezes o meu relacionamento, mas sempre que ela precisava de ajuda, eu estava lá para ajudar. Então esse é o nosso relacionamento com os irmãos. Às vezes ele é falho, mas nós temos que ajudar os irmãos, né? Às vezes ainda acontece de a gente falar algumas coisas que não valem a pena ser falada ou agir de uma maneira errada. Mas essa é a nossa família. Senhor Jesus. E aqui um princípio muito importante, né? Nós temos que ter cuidado, porque a nossa má conduta vai mostrar a má conduta. Quando nós sairmos e quando as pessoas nos verem lá fora, a nossa atitude vai mostrar, sairmos e quando as pessoas nos verem lá fora, a nossa atitude vai mostrar se a família de Deus é uma família boa ou é uma família ruim. Então, lá fora, as pessoas vão nos ver como uma família. Se as pessoas chegam e nos veem como irmãos harmoniosos, irmãos amorosos, irmãos que se dão uns pelos outros, irmãos que cuidam, ela fala, não, eu quero fazer parte dessa família também. Eu quero ir lá para ser cuidado, eu quero ir lá para ser trabalhado, para ser amado. Mas se elas chegam aqui, aí tem discórdia, está tudo dando errado, né? Aí o local cheio de problema, a pessoa fala, eu que não quero. Não, vou vir aqui não, nem fui bem recebido, né? A pessoa veio aqui, ninguém me deu um bom dia. Não é assim, irmãos. Nós temos que tratar os irmãos como a nossa família, e isso é o testemunho lá para fora, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, eram esses princípios que eu tinha para compartilhar, e agora eu vou deixar os irmãos complementarem a mensagem de ontem, e o que os irmãos desfrutaram também.